diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, Everson, Rian, Maria, Nicole, o texto que a gente leu fala de uma prioridade. Buscar primeiro. Quando a gente prioriza algo, o irmão Ulisses, amanhã não, mas de segunda a sexta, ele trabalha e pelo menos umas 6 horas, 6 e pouco, ele sai de casa para ir ao trabalho, dando prioridade ao seu compromisso. Por quê? Ele não diz assim: não, hoje está chovendo, eu não vou não. Está fazendo sol, não estou afim. Eu nasci sem disposição, não vou. É assim? Não. Por quê? Porque quando você dá prioridade a algo, a alguém, você abre mão de todas as outras coisas. Quando a gente resolve priorizar algo, é importante a gente perceber. Perceba o que diz Romanos 14:17. Romanos 14:17. É interessante a gente perceber um ponto importante de reflexão. Romanos 14:17 fala sobre isso. Entenda bem. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Ô irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você já imaginou você viver num país, não como esse nosso Brasil, mas um país onde haja justiça na política, justiça social, justiça na economia, justiça na cultura, justiça nas políticas públicas de segurança? Você já imaginou se nesse país existisse justiça? A gente está falando de justiça humana. Viveríamos melhor ou não? É evidente que o nosso país está bagunçado demais devido a tanta irresponsabilidade, incompetência, bagunça, falta de segurança, falta de políticas estimulantes que façam a pessoa refletir da necessidade da sua mão de obra. E nós vemos muita injustiça, muita coisa errada. Você já imaginou se nosso país tivesse justiça? A gente está falando, repito, de justiça humana. Seria outro nível, seria outra coisa. Teríamos educação, teríamos cultura, teríamos saúde, teríamos tudo o que precisamos num país tão rico e bonito como o nosso. Mas por que está assim? Porque falta justiça. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Quando nós damos prioridade ao reino de Deus e a tudo que ele faz, que é justo, aí a Bíblia diz: as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: não se preocupe com outras coisas em primeiro lugar, a não ser o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu poderia titular aqui: características de quem se preocupa com o reino. Primeiro, dar prioridade a Deus. Segundo, dar prioridade à sua palavra. Terceiro, dar tempo para Deus. Quem dá prioridade ao reino de Deus são aqueles que amam buscar primeiro as coisas que são de cima. Quando eu estava lendo uma reportagem esses dias e vi que uma das maiores decepções, Josefa Pedro, do ser humano, principalmente da mulher, é que elas estão criando os filhos, e quando os filhos chegam na casa dos seus 15, 16, 17, 18 anos, eles tomam conta dos seus próprios narizes e esquecem-se dos pais. E foi detectado que em quase 17% dos filhos hoje isso acontece. E isso
está dando uma margem que, no futuro próximo, esse número suba para, quem sabe, 28% ou 30% dos filhos gerados hoje. Aí esse trauma, essa decepção, essa preocupação está sendo gerada nos pais de hoje. Aí você percebe porque os pais passam a vida dando, Alcione, prioridade a quem? Eu tenho dinheiro para comprar uma roupa. Eu vou comprar primeiro a tu, meu filho. Primeiro a dar, minha filha. O calçado é primeiro tu, meu filho. É primeiro da, minha filha. O perfume é primeiro da, minha filha. É primeiro do, meu filho. O celular é o primeiro do, meu filho. Depois se der, eu compro meu. Aí quando o filho chega na determinada idade, decepciona aí. Ai meu Deus, eu dei tanto amor, dei tanto carinho, me preocupei tanto, ensinei, eduquei. E recebo isso aqui, os pais estão com pessoas. Mas, quando uma família, quando uma mãe, quando um pai, quando um adolescente, quando um jovem prioriza o reino de Deus e a sua justiça, aí a Bíblia diz, não se preocupe não com as outras coisas, porque Deus acrescentará o que você precisar. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Porque eu só preciso me preocupar com uma coisa: dar prioridade ao reino de Deus. Se eu faço isso, você acha que Deus não irá cumprir a parte dele? É impossível. Se eu cumpro a minha, Deus não cumprir a dele. Quando eu consigo dar prioridade ao reino, aí a gente volta para aquela questão de quarta-feira passada. A gente diz como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um crente que dá prioridade, quando ele acorda numa terça-feira à noite, numa terça-feira de manhã, ele diz, sim rapaz, amanhã é quarta, tem um estudo da escola bíblica, eu vou fazer de tudo para não faltar. Por que, irmã Josefa, Pedro, Josefa Gama, Nenzinha? Porque eu resolvi dar prioridade ao reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas me serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? A paz na família, a saúde no corpo, o bem-estar da mente e a paz no coração serão acrescentadas se você dá prioridade ao reino. Interessante a gente perceber que buscar ao reino de Deus é o ato central da vida de um cristão. Na verdade, de uma forma simplificada, buscar o reino de Deus e a sua justiça é viver debaixo do governo de Deus. É Deus que governa a sua vida, é Deus que governa a minha vida. É por isso que nós damos primeiro lugar ao reino dele e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Não por homens na nossa vida serão acrescentadas alguma coisa, mas por Deus. Por quê? Porque é promessa dele. Busque primeiro o meu reino, dê prioridade ao meu reino, viva para o meu reino, preocupe-se com fazer a minha vontade e as demais coisas cuido eu, deixe comigo, eu me responsabilizo, eu estou governando a sua vida, acredite. Irmãos, é simples a gente entender. Priorizar Deus antes de qualquer decisão é viver em obediência, alinhar os seus desejos com a vontade divina de Deus. Se os meus desejos se alinharem com o de Deus, se a minha vontade se alinharem com o de Deus, eu não me preocupo com as demais coisas. O ser humano tem se preocupado absurdamente com o futuro. Por quê? Você sabe qual é a maior causa do infarto? Preocupação. Você sabe qual é a maior causa da pressão alta? Preocupação. Você sabe qual é a maior causa da alteração cromossômica do ser humano? A preocupação. Tem consumido a gente, e com isso aí atinge todo o centro nervoso do nosso corpo, e atingindo todo o centro nervoso do nosso corpo, aí vem acelerações, palpitações, e você vê a sua pressão, a sua glicose se alterar. Mas nós estamos aprendendo hoje com a Bíblia: não se preocupe com nada, não viva ansioso ou muito intensamente desequilibrado. Primeiro faça só uma coisa, busque primeiro, dê prioridade, viva fazendo o que, Senhor? A minha vontade, o meu querer, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Por quê? Porque das demais coisas, da sua saúde, da sua família, do seu casamento, do seu filho, do seu emprego, do seu trabalho, do seu dia a dia, cuido eu, assim diz Deus. E quando nós aprendemos isso,
Cumprimos o que está escrito no Salmo 4. Durmo, deito e durmo, descanso, porque até aqui o Senhor me sustentou. Irmãos, entenda algo que é bom a gente falar. Perceba bem. Paulo disse que nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Vamos pensar rapidamente com uma reflexão mental. O que é que vem de cima? Se não vier de cima a chuva, não há alimento na terra. Se não vier de cima o sol, não há vida na terra. Se não vier de cima o sereno, não há como vivermos, as plantas viverem. Se não vier de cima as estrelas, não tem claridade na terra. Se não brilhar de cima a lua, não tem iluminação do céu. Se não cair de cima a água, não emudece a terra. Então, de uma forma simplificada, muita ou quase tudo que vem de cima é bom. Eu estou falando só na questão física, na questão científica, na questão do homem do campo. Tudo que eu citei aqui que vem de cima é bom. Agora, você imagine, eu e você, nós que estamos aqui, buscar primeiro as coisas que são de cima. O que, pastor? Que vem de cima, além de tudo que o senhor citou? Acima disso tudo que eu citei, da lua, do sol, das estrelas, da chuva, da nuvem, está Deus. Acima disso. Aí a Bíblia diz, buscar primeiro as coisas que são de cima. Aí eu preciso entender, eu preciso buscar a Deus que está acima de tudo e de todos. Eu buscando a Ele, Ele manda a chuva. Eu buscando a Ele, Ele manda o sol. Eu buscando a Ele, Ele manda o alimento. Eu buscando a Ele, Ele manda a minha roupa para vestir. Ele manda o meu dinheiro para pagar a conta. Ele manda o meu calçado para calçar. Ele manda o brilho dos meus olhos. Ele manda a audição do meu ouvido. Ele manda o cabelo para minha cabeça. Ele manda a água para tomar banho. Ele manda o perfume para eu perfumar. Ele manda o que eu preciso buscar primeiro a Ele, que está acima de tudo e de todos. Então, se eu busco a Deus, eu cumpro o desejo da palavra, o desejo de Deus que está na palavra, buscar primeiro as coisas que estão de cima e as coisas que estão acima. E as demais coisas, não se preocupe, Deus diz, eu cuido. Aí, não tem coisa melhor do que o ser humano viver despreocupado, entendeu? Não é relaxar, é despreocupado. E o camarada, quando vive despreocupado, José Facão, vive mais, vive melhor, vive tranquilo, descansa bem e acorda em paz. Então, se eu me priorizo em buscar as coisas que são de cima, eu só saio na vantagem, meu amigo. Eu só saio no benefício. Por quê? Porque eu estou investindo no reino, e o reino é de Deus, e o reino é sempre de Deus, e eu investindo no reino, Ele me dá em dobro, Ele me devolve em dobro. Aí, quando eu coloco em prioridade o reino, aí, quando Deus olha isso, Ele diz, a enfermidade que está querendo atingir o meu filho, que dá prioridade ao meu reino, eu não vou deixar acontecer. A situação complicada que ele está vivendo na questão conjugal, porque ele dá prioridade ao meu reino, eu não vou permitir que aconteça. Por quê, Senhor? Porque ela dá prioridade às coisas que são de cima e das coisas que estão acima. Porque as pessoas, porque nós somos de baixo, nós damos prioridade muito para as coisas que são de baixo. O que é de baixo? O carro, a casa. O que é de baixo? O celular, o relógio. O que é de baixo? As coisas do mundo. O rock, o funk, a lambada, as danças pornográficas. O que é de baixo? Tudo aquilo que realiza os desejos da carne. O que é de cima? Tudo aquilo que agrada a vontade de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu sou de Deus, eu vivo para Deus, eu pertenço a Deus, eu dou prioridade a Deus. Então, eu vou buscar primeiro as coisas que são de cima e que estão acima. E as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você pensa nisso, já passou 20 segundos. Caramba. Quando chegar a minha vez. Pensar nas coisas que são de cima, pensar em Cristo, valorizar o que é de Deus e não o que é temporário, evitar distrações. Quem vive olhando para o alto não se perde olhando para baixo. Ô irmão, meu pastor, eu acho que na prioridade as coisas que são de cima, eu não vejo muito futuro não. Não. Eu vou lhe explicar. Concorda comigo, Rio? Amém.
Dá prioridade às coisas que são de cima. É interessante. Por quê? Quem está por cima vê melhor ou não? Quem está por cima está em vantagem ou não? Quem está por cima consegue ver o que quem está embaixo não vê ou não? Quem está no alto está mais livre do perigo ou não? Por exemplo, uma enchente. Então, entenda, quem está por cima sabe sempre melhor. Quem está no alto está sempre melhor. Quem está no alto está mais protegido. Quem dá prioridade é o que está em cima do alto, nunca vai ter prejuízo. Quando o Rio Largo era viciante, está enchendo direto. E eu cansei de ver na casa de algumas pessoas a geladeira em cima de 2 cadeiras, 4 cadeiras. Cansei, porque as pessoas queriam botar as coisas em cima quando o perigo estava chegando. Mas quando o perigo está chegando e você já está em cima, o perigo não te bate, não te faz medo, não te assusta, porque você está em um lugar seguro. E é qual lugar seguro quando você está em cima? Perto de Deus, próximo de Deus, nos braços do Eterno, um lugar tranquilo. É bom a gente perceber algo interessante. Buscar o Senhor é também manifestado isto nos relacionamentos. Quem dá prioridade ao reino de Deus, ele procura se relacionar primeiro com aqueles que pensam como Deus pensa, com aqueles que agem como Deus age, com aqueles que se posicionam como Deus se posiciona. Eu não vou dar prioridade a pessoas que não pensam como Deus pensa, primeiro, para depois dar prioridade a pessoas que pensam como Deus pensa. Não, primeiro eu dou prioridade àquelas pessoas que pensam como Deus pensa, como a Bíblia ensina, como Deus fala. Eu dou prioridade primeiro a ela, depois eu vejo o que vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia me faz entender que até nos relacionamentos eu demonstro se eu dou prioridade primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas me sejam acrescentadas. Todavia, porém, perceba bem que anda com Deus promove o reino. Você dá prioridade ao reino, promova o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Vou encerrar, porque aqui tem muito conteúdo ainda, não vou falar. Mas eu queria que nós entendêssemos o seguinte. Pergunte a Deus: Senhor, eu estou dando prioridade ao reino? Eu quero saber o que faço para dar prioridade ao reino. Como vivo para dar prioridade ao reino? Eu quero descobrir como ser do reino e as demais coisas me serem acrescentadas. Descanse no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Amém? Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Irmãos, antes de encerrar, eu queria dar um aviso para vocês que eu tinha esquecido. Eu estou pensando em iniciarmos, primeiramente, via internet. É só um pensamento. Eu queria ver se vocês querem essa ideia, se vocês compram essa ideia. Iniciar dando aula de canto para vocês. Como cantar, tempo de respiração, vibrato, entonação, acordeação, tonalidade vocal, agudo, grave, médio, semigrave, semimédio. Isso é tudo conteúdo para quem está aprendendo. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que precisam aprender a cantar. Precisam aprender a cantar. Pastor, mas eu não acho que eu tenho uma voz bonita. Por mais que você ache que você não tem a voz bonita, se você canta no tom, se você entra no tom, se você sabe o que você está fazendo na música, você vai fazer bonito. Entendeu? Entenderam não? O menino aqui entendeu? Eu vou falar mais disso, sobre isso, e a gente vai amadurecendo essa ideia. Aí, inicialmente, nós vamos fazer via online. Se a coisa pegar mesmo, a gente faz pessoalmente na igreja. Amém? Bom, jovem. Tudo bom? Como é que está o senhor? Graças a Deus, bem. Já sabe, trabalhando, né? Certo. Mas o pastor quer dar aula. Tem algumas opções, né? Tem pelo WhatsApp, tem pelo Instagram. Agora, via vídeo. Como é para o nome do canal? Hã? Como é o nome do canal? Nós temos canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Sou novato aqui, mas sou bem curso na região. Eu trabalho nessa empresa, está fazendo terapia na Pix. Certo. Aí eu vim fazer o serviço aí. Achei bonito ler as palavras e vim dar uma Foi? olhada. Foi. Eu vou um pouquinho. Certo. Certo. Vem comigo, tá bom? É um prazer ter o senhor aqui. Como é o seu nome? Meu nome é Wellington. Wellington. Ok.
Não precisa ter o senhor aqui, tá? Domingo, eu vou trabalhar domingo, fazer uma esquina, né? Certo. Entenda. Uhum. Ok. Mas vamos amadurecer essa ideia, José? Tá bom? Sexta também. Na próxima sexta, se você tiver 7 horas. Vamos orar? E eu disse que trabalha até 12 da noite. José, já não sabia? Não foi? Tá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, adoramos o teu nome. Te louvamos pelo culto que aconteceu aqui, Senhor. Te louvamos pelos irmãos que vieram, por esse jovem Wellington que chegou até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelos adolescentes, te louvo pelo culto que aconteceu do começo ao fim. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Pai, traz os teus filhos, Senhor, no próximo domingo, na próxima quarta, na próxima sexta, para adorarmos ao teu nome com intercessão, com perseverança, que nós aprendemos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas possam ser acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ensaio, Senhor, que vai acontecer daqui a pouco. Abençoa, Senhor, a tua família em Rosa Luxemburgo, a tua família no Serrote da Algodão, a tua família aqui em Sete Casas, a tua família aqui no Sertão. Abençoa, Senhor, a construção do templo. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. E você diz? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu interesse, aonde você for, onde você chegar e onde você vier. Em nome de Jesus, e pela última vez, você diz: Deus abençoe. Até domingo, aqui, para a glória de Deus. Onde é que você vê?